comum as pessoas se perguntarem se o que tem é ansiedade ou toque. E apesar dos casos mais comuns de toque serem de fácil identificação para um profissional bem treinado, esse é um quadro que pode ser bem parecido com vários outros transtornos mentais, o que pode dificultar um pouco o diagnóstico diferencial e com isso serem confundidos. E então, será que é ansiedade ou toque que você tem? O simples fato de ter sintomas obsessivo-compulsivo não indica se o diagnóstico é de toque. Esses sintomas podem fazer parte da apresentação clínica de outro transtorno, ou também podem ser a manifestação normal de alguma determinada fase da vida. Mas então, como se diferencia um diagnóstico do outro para se realizar o tratamento correto? Eu sou a psicóloga Lilian Félix. Eu e a minha equipe já ajudamos milhares de portadores do toque a se libertarem desse transtorno. Aqui no canal nós falamos muito sobre toque, porque nós nos tornamos referência nesse assunto. Mas também trazemos vídeos sobre ansiedade, depressão e qualquer assunto relacionado à saúde e bem-estar. Nosso canal tem crescido muito e você não pode ficar de fora dessa comunidade. Então, já clica aí, se inscreve, ativa o sininho. Esperamos por você. Primeiramente, gostaria de explicar que esse vídeo não substitui a avaliação médica e psicológica. O intuito aqui é te ajudar a juntar pistas, observar detalhes do seu comportamento, a maneira como você pensa, sente e age, para que você forneça os detalhes mais relevantes e ajude o profissional que te assiste com as informações necessárias para um diagnóstico mais assertivo. O toque pode ser confundido com vários outros transtornos e condições médicas. Nesse vídeo eu irei focar no diagnóstico diferencial de toque e alguns transtornos de ansiedade. Eu vou te ajudar a perceber se o que você sente se assemelha mais a algum quadro de ansiedade ou de toque, ou ainda se você apresenta sintomas dos dois quadros concomitantes. Isso mesmo. Também é muito comum que pacientes com toque também apresentem quadros de ansiedade como comorbidade, um transtorno associado ao outro. Vamos lá então? Ansiedade ou toque? Como diferenciar? Vamos começar pelo TAG. O TAG, transtorno de ansiedade generalizado, é caracterizado por ansiedade e preocupação excessiva, uma expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Nele estão presentes inquietude, nervosismo, tensão muscular, irritabilidade praticamente constantes, além de perturbações do sono e dificuldades de concentração. Por causa dessas preocupações, esses pacientes têm a necessidade de se certificar repetidamente de que está tudo bem, especialmente com pessoas e situações que são importantes para ele. Comportamento que lembra bastante as verificações do toque. Porém, no TAG, as preocupações estão relacionadas com problemas reais. Na maior parte do tempo, o paciente está excessivamente apreensivo, com medo de que algo ruim possa acontecer com a sua saúde, com suas finanças, seu bem-estar ou a integridade física dos seus filhos, dos demais membros da família. E as verificações estão relacionadas com essas questões da vida real. Os pensamentos obsessivos, no caso do toque, não representam meras preocupações excessivas sobre problemas cotidianos da vida real, mas são intrusões na forma de pensamentos, impulsos ou imagens intrusivas, indesejadas, com pouca ou nenhuma base real, geralmente acompanhados de compulsões ou evitações que aliviam a ansiedade. Se o paciente com toque tem o que chamamos de insight bom, ele percebe que seus pensamentos são ilógicos, sem fundamento, sem nexo. Um dos primeiros passos na TCC após a psicoeducação
é o treino de racionalização para se compreender se os pensamentos são reais, se tem algum fundamento, se aquilo realmente pode acontecer ou se são pensamentos do toque. Em nosso treinamento Liberte-se do Toque, ensinamos os 7 passos para a identificação, racionalização e contestação dos pensamentos para o enfrentamento. Também ensinamos o que fazer quando são pensamentos de ansiedade e quando são pensamentos do toque, já que muitos portadores apresentam os 2 transtornos juntos. Conheça o nosso treinamento, eu vou deixar o link nas descrições para vocês. E me diz aí, você entendeu que alguns pensamentos podem ser de ansiedade, uma catastrofização sobre coisas reais, e outros pensamentos são do toque, que são esses mais ilógicos e racionais? E você, tem pensamentos de ansiedade e de toque ou só um tipo? Qual o seu subtipo de toque? Conta aí pra gente! E espera que ainda tem mais! Existem outros transtornos de ansiedade além do TAG que podem ser confundidos com toque, e você vai descobrir isso ao longo desse vídeo. No transtorno de pânico, por exemplo, as manifestações físicas predominam, com interpretação catastrófica dos sintomas e comportamentos de evitação que podem se assemelhar ao toque. Além disso, pacientes com toque podem ter crises de pânico associadas a alguma obsessão ou a exposição a situações temidas, gerando então confusões no diagnóstico. Muitas vezes, uma crise considerada espontânea ocorre por causa de um pensamento obsessivo ou uma imagem mental intrusiva que foi mal investigada. Também é comum pacientes com pânico desenvolverem comportamentos supersticiosos na tentativa mágica de controlar as crises imprevisíveis. Usar amuletos, evitar roupas com certas cores, coisas desse tipo. Em nossos atendimentos e no treinamento Liberte-se do Toque, realizamos a aplicação de inventários de investigação de obsessões e compulsões para diferenciação dos diagnósticos e condução do tratamento. Já no transtorno de estresse pós-traumático, frequentemente ocorrem imagens mentais ou pensamentos intrusivos indesejáveis, assim como no toque. Porém, nesse caso, são relacionados ao trauma, além de também apresentarem sintomas depressivos e vários comportamentos de evitação de situações e lugares que possam relembrar o episódio traumático, o que também é comum no toque. Porém, rituais não são comuns no transtorno de estresse pós-traumático. Percebe como são detalhes que farão a diferença para o diagnóstico? Por isso, você não deve confiar a sua saúde, o seu tratamento a qualquer pessoa que pareça entender do assunto, que não tenha formação, experiência adequada no tratamento. Fica o alerta. Existem ainda as fobias específicas. Como no caso do toque, aqui os pacientes apresentam medos irracionais de certas situações ou objetos envolvendo extrema ansiedade e têm preservação da crítica, ou seja, eles sabem que seu medo é irracional, exagerado, mas não têm controle das suas reações. Comportamentos de esquiva e evitação ocorrem em ambos os quadros, podendo acarretar incapacitação. Alguns portadores do toque evitam até sair de casa, assim como os fóbicos sociais ou agorafóbicos graves. Isso é o que chamamos de esquiva passiva. Ela, em geral, é bem menos eficaz no toque, uma vez que esses estímulos podem ser internos. Na maioria das vezes, eles são onipresentes, por exemplo, sujeiras, bactérias. Já os rituais, a esquiva ativa, elas estão presentes somente no toque. Alguns pacientes considerados supostamente fóbicos em relação a lugares altos, multidões ou dirigir, por exemplo, podem, na verdade, apresentar impulsos obsessivos agressivos, assustadores contra si mesmos ou contra terceiros e não admiti-los ou não reconhecê-los.
Nesses casos, o medo não é de algo externo, mas de si mesmo, dos próprios impulsos. Aqui no canal nós temos o vídeo Fobia de Impulso. Assista! Nas fobias, o conteúdo é estável, é algo específico, fixo. No toque, isso tende a mudar ao longo do tempo. Um outro detalhe é que, apesar de também temerem a ocorrência futura de algo ruim e avaliarem exageradamente os perigos, os fóbicos não apresentam percepção exacerbada da responsabilidade pessoal envolvida. Eles não sentem culpa, o que é muito comum no toque. Enquanto nas fobias a resposta ansiosa é automática e direta diante de alguma situação ou objeto temido, no toque não há necessidade de exposição real. Basta o pensamento ou a dúvida de ter havido contato para desencadear toda uma sequência de pensamentos avaliativos catastróficos. Assim, se na fobia a situação seria, por exemplo, ver um cachorro e aí desencadear as reações de medo, no toque pode simplesmente ser algo: e se aquela sombra que passou foi um cachorro? E se ele estiver com pulgas? E se as pulgas estiverem contaminadas? E se o meu sangue for contaminado pelas pulgas? E se os vírus passarem pelo ar? E se eu pegar AIDS? Percebe que é algo imaginário. As obsessões são mais facilmente lembradas pela maior generalização dos estímulos. Não precisa ser nada muito específico e também apresentam mais desdobramentos cognitivos. Em nossos atendimentos, nós utilizamos inclusive a realidade virtual para realizar as exposições e treinar os enfrentamentos com os pacientes, tanto no caso do toque quanto das fobias. Se precisar, solicite um atendimento em nosso site. E para finalizar, vamos falar dos casos de hipocondria e transtorno dismórfico corporal. Esses casos caracterizam-se por ideias prevalentes ou supervalorizadas, implicando, por exemplo, um maior prejuízo na capacidade crítica. Os pacientes costumam resistir ao encaminhamento para um tratamento psiquiátrico ou psicológico, pois eles consideram apresentar algum problema físico, de saúde na hipocondria ou estético no caso do transtorno dismórfico corporal. Enquanto no toque há medo de adoecer, em geral por contaminação, ou dúvidas sobre estar ou não doente, as ideias obsessivas, na hipocondria existe a suspeita ou crença de já estar com alguma doença grave, a partir de uma interpretação errônea de sinais ou sintomas físicos, com busca então de diversos serviços médicos, especialistas, solicitação de exame e uma descrença nos profissionais que neguem a existência do problema físico. A relação médico e paciente costuma então ser difícil e frustrante para ambos, porque muitas vezes existe uma hostilidade. As preocupações são recorrentes como no toque e pode-se pensar nas consultas e nos exames como rituais de verificação da saúde. Os hipocondríacos também apresentam superestimação dos riscos e impossibilidade de se assegurar diante das evidências, assim como no caso do toque. Porém, na hipocondria não existem outros sintomas de toque, como por exemplo, preocupações com contaminação. No caso do toque, na maioria das vezes existe mais de um subtipo envolvido e nós podemos perceber isso na avaliação. No transtorno dismórfico corporal, os pacientes procuram principalmente dermatologistas ou cirurgiões plásticos para tentar corrigir um suposto mínimo defeito físico que os atormenta, com comportamentos de verificação e até evitação social, muitas vezes com prejuízos pessoais significativos. Como no toque, o tipo de preocupação irracional pode variar ao longo do tempo, mas nesses dois quadros, tanto na hipocondria quanto no transtorno dismórfico corporal, as obsessões são algo que realmente os indivíduos reconhecem como uma preocupação válida, que para eles é necessário mudar, dar atenção.
e estão em conformidade com o pensamento da pessoa. É como se essas pessoas concordassem com esses pensamentos, o que nós chamamos de egossintônicas. No toque, as obsessões normalmente são mais facilmente identificadas como egodistônicas, diferente daquilo que a pessoa deseja, exceto nos casos de contaminação e limpeza. Nesse caso, os rituais que farão a diferença. A anorexia nervosa seria uma espécie de transtorno dismórfico corporal, com sacrifícios extremos e comportamentos ritualísticos para evitar uma consequência temida, ganhar peso, por exemplo. Nesse sentido, aproxima-se mais do toque, porém, manifesta-se por ideias prevalentes, com prejuízo da crítica e com resistência ao tratamento. Alguns rituais do toque, porém, podem incluir o comportamento alimentar, dificultando o diagnóstico diferencial. Bom, pessoal, eu vou encerrando e espero que vocês tenham curtido as informações que eu trouxe, que elas tenham acrescentado para vocês. Então, se você deseja continuar por aqui, aprendendo, se desenvolvendo com a gente, é só clicar na sugestão de vídeo que vai aparecer aqui ou escolher um outro vídeo nas nossas playlists. Um abraço e até o próximo vídeo.